vamos lá. Então, você lá no comecinho já era judoca, já era jiu-jiteira lá, já desde o comecinho, antes de você chegar aqui. Como é que foi? Conta aí um pouco. Então, eu tenho um amigo que na faixa, tipo, do 2010 até o 2018, ele me perturbou a vida inteira pra eu fazer jiu-jitsu. Pô, tem que fazer jiu-jitsu, vai gostar. Ele puxava o treino na igreja que eu ia e tal. E eu sempre corri dele, né? E passou esse tempo todo e tal. E aí ele parou o jiu-jitsu. E em 2019, eu sou costureira, né? Sei costurar e tal. Sim. E aí eu fui trabalhar numa empresa de fazer kimono. A dona tava procurando uma pessoa pra costurar e tal. Eu falei assim, eu não sei costurar kimono. Mas eu entrei num lugar que eu não sabia fazer nada e eu posso... Se me der a oportunidade, ela tá aí, gostei. Aí fui lá fazer o teste e tal. Você costurava o quê, assim, antes? Antes eu costurava roupa, colégio, pra fábrica, mas kimono, material kimono específico pra jiu-jitsu, eu não sabia nem o que era isso, no caso. Sim. Aí ela falou, aí eu virei e falei assim, eu tenho experiência na máquina que você precisa, só que eu nunca costurei um kimono. Ela, não, tá aí, gostei de você, vem aqui fazer um teste. Aí passei a semana toda lá, fazendo um teste pra ela, chegou na sexta-feira, ela falou, pô, pra quem não sabe, você tá muito bem e tal. Eu falei, tá, eu falei. Aí ela virou e falou assim, pô, quer continuar trabalhando com a gente? Então eu falei, beleza, pode ser. Aí comecei a trabalhar com ela. Aí quando chegou, tipo, eu tô um mês na empresa, aí quem é que começa a falar de jiu-jitsu pra mim? Ela. Sim. Porque ela é faixa preta de judô, já foi atleta do Flamengo, e faixa marrom de jiu-jitsu. Então ela tinha a empresa porque ela já gostava do esporte, já fazia... Isso aí. Aí ela começou, pô, tu tem que fazer jiu-jitsu, vai gostar, maneiro e tal. Eu falei, olha, eu tenho um amigo que me perturbou a vida inteira pra fazer, eu não falava pra ele que eu não ia fazer, não vai ser agora. Ela, não, tá bom. Aí vira e mexe, ela vinha tocar no mesmo assunto, né? Só que ela foi até mais do que uma patroa pra mim, ela é uma pessoa muito gente boa. Aí eu falei, tá, vamos fazer o seguinte, eu gosto de você é maneira, mas não vamos tocar mais nesse assunto? Ela, tá bom. Aí passou uns 3 meses que eu tava na empresa. Ela virou e falou assim, você quer trabalhar num campeonato de jiu-jitsu e tal? Tipo, é sábado, né? Porque eu trabalhava de segunda a sexta. É sábado. É o dia inteiro, a gente vai pagar e tal, almoço, tudo. Eu falei, bora, vamos trabalhar. Fazendo o quê lá? No stand vendendo kimono. Entendeu? Sim. Lidando ali com o público e tudo mais, numa competição. Aí eu fui trabalhar com ela nessa competição. E passou várias pessoas pra comprar, falar. Só que eu conheci os clientes que iam na loja e outras pessoas eu ia conhecendo. Aí teve um momento da competição que eu falei assim, pô, Érica, vou lá olhar, tipo, vou te falar, bem no final mesmo da competição, vou lá olhar o ginásio e tal. Ela, vai lá, cara, vai lá, tu vai gostar. Cara, quando eu entrei ali, vou te falar, o coração deu uma acelerada assim, tipo, só com uma parada, um amor à primeira vista, eu acredito que foi isso. Mas peraí, porque normalmente as pessoas, elas já têm um interesse por algum esporte e aí depois ela olha e começa a gostar do outro. Você tinha isso? Você fazia interesse. Outro esporte? Eu nunca fiz esporte, Nada? O único esporte que eu queria fazer quando eu era criança era natação. Sim. E eu falei com a minha mãe, mãe, quero fazer natação. A minha mãe falou, a natação sempre foi um esporte bem caro, né? Ela falou, não tenho condições e tal. Então eu nunca me interessei por esporte nenhum. E nunca, nada. Mas aí, olhando o jiu-jitsu, você falou assim... Eu gosto, pra ser sincero, eu gostava de UFC, luta UFC, assim. Mas eu sempre falava assim, eu nunca vou fazer UFC porque pra tomar soco na cara e tal, duvido. Mas assisti... Eu também pensaria igual. Tanto tempo da época da Honda, pô. A Honda, a Beth Correia, quando tinha luta, eu parava, tipo, pra assistir, porque eu realmente gostava. Mas não de gostar de querer fazer, gostar de assistir. Sim. Aí assim, fui lá olhar o campeonato, saí de lá, filho, meu coração acelerado e tal. Falei, eu gostei desse negócio, eu quero fazer isso. Aí ela já ficou toda animada. Ela, vamos arrumar um lugar pra você treinar e tal, que não sei o quê. Aí começamos a dar uns treinos em algum lugar com ela. Gostei, de faixa branca lá. Logo veio o quê? Coronavírus. Sim. Aí tive que parar de fazer o jiu-jitsu e tal. E meu coração, tipo assim, cara, eu quero fazer isso. O que aconteceu? E aí eu tive que esperar aquele tempo, né? Porque as academias começaram a se fechar, não tinha onde treinar e tal. Só que tinha um porém. Como eu trabalhava numa empresa de kimono, eu ouvi muito sobre o jiu-jitsu, mais do que uma pessoa que às vezes só treinar num lugar. Sim, porque você estava ali vivendo aquela coisa diariamente. Então eu descobri, tipo assim, a federação que era mais importante para poder competir. Descobri quem eram os atletas que estavam, assim, no auge. E no meio desses atletas todinho, eu descobri a Gabriele Peçanha. Quem é a Gabriele Peçanha? Tipo assim, é a melhor faixa preta do mundo hoje em dia, certo? Ela é faixa preta, tem acho que 22 anos. Mas ela chegou a morar aqui? Ela não chegou, ela já veio pra cá algumas vezes já. Sim.
Ela nunca morou aqui, não. Ela tem acho que 22 anos, se não me engano, é a melhor faixa preta do mundo. E aí eu conheci a história dela. Só que o quê? A Gabriela Peçanha, ela mora na Cidade de Deus. O que é a Cidade de Deus? É uma comunidade no Rio de Janeiro. Sim. Que, tipo, é perigosa e tal. E as pessoas que moram em comunidade, a tendência nunca é você, tipo, seguir o caminho certo. Porque a sua realidade de vida é outra, né? Você acaba vendo uma realidade de vida diferente e você quer seguir as portas erradas. E eu olhei lá o Instagram da garota e tal. Falei, cara, a garota tá braba. E eu olhei a história e aquilo ali me encantou. Eu fui seguir ela e tal. Falei, mano, gostei dessa garota. E eu lembro como se fosse hoje, né? Eu mandei um texto pra ela no Instagram. E ela demorou um tempo e me respondeu. Eu falei, pô, vou te falar, eu gostei da sua história porque você mora na Cidade de Deus e hoje em dia você é a melhor faixa preta do mundo e tal. Eu quero um dia ser, tipo, igual você. E aí naquela época eu fumava cigarro e tal, né? Eu falei, pô, eu fumo cigarro, mas quero parar e tudo. Aí ela virou e falou pra mim, ela demorou um tempo e falou pra mim assim, você pode ser o que você quiser, só nunca desista dos seus sonhos. Se eu sou o que eu sou, você também pode ser e tal. E beleza. E eu queria muito poder treinar lá. Assim, isso um pouco antes do coronavírus, né? Antes, naquele tempo ali, 2021, isso aí, 19. Mas peraí, aquelas palavras, ela responder pra você e falar que te incentivou realmente ou foi... Incentivou? Incentivou, como, claro, pô. Já me incentivou quando ela me respondeu, né? Por ela tipo, ser... Digamos que ela é o quê? A Neymar do jiu-jitsu. Ela me respondeu e já fiquei assim, caraca, a garota me respondeu. E eu tenho mensagem até hoje lá no meu Instagram lá. E eu falo, que isso, muito louco, né? A volta que o mundo dá. Só que aí parou, o jiu-jitsu parou tudo. Eu continuei só acompanhando por internet, porque não tinha como lutar, não tinha nada. E passou. Aí ficamos 2 anos parados, né? Eu nunca mais treinei, mas querendo, assim, poder treinar. Aí, quando voltou tudo ao normal de novo, eu voltei a trabalhar e fui morar em Bom Sucesso. Sim. Minha patroa falou assim, pô, a gente vai abrir loja de novo, vambora, quer voltar a trabalhar com a gente e tal, que não sei o que. Eu falei, pô, eu posso voltar sim. Só que eu tava num trabalho em Búzios, né? Eu falei assim, pra mim voltar, não dá pra morar mais com meu pai. Tipo, eu amo meu pai, mas é bom pai, tipo assim, ele já tá grande, então tem coisa que fala que já não bate mais as coisas. Então eu falei, ela tá, procura uma casa por aqui e tal, vou te ajudar. E me ajudou a procurar, alugar uma casa... Só cuidado aqui com a mesa. Tá bom, vou tirar a mão. Não, Sim. vou ficar assim. Aluguei a casa lá em Bom Sucesso, fui morar em Bom Sucesso perto do trabalho, né? E continuei acompanhando a Gabi, a galera, o professor dela e tudo. E aí a Erika virou e falou assim, pô, eu tô treinando numa academia aqui perto, quer ir treinar comigo e tal? Eu falei, pode ser, eu vou com você. Aí comecei a treinar com ela. E aí era Marcelo Negrão, né? Ele virou e falou assim, eu falei pra ele assim, eu falei, pô, eu não moro em Bom Sucesso, eu sou de Guadalupe, só que eu vim morar aqui porque é perto do trabalho e tal. Ele, pô, o tempo que você quiser, você fica à vontade. Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu tô aqui por enquanto, mas eu não sei. Ele, fica à vontade. E aí eu treinei com o Marcelo Negrão durante 7 meses. Só que meu coração gritava pra poder ir treinar onde a Gabi treinava. Só que ela morava na Cidade de Deus. E era um pouco longe da minha realidade, porque, tipo assim, eu venho de família humilde e tal, mas eu nunca morei dentro de uma comunidade. Aí eu falei assim, cara, não vou. Fiquei pensando, né? Aí comecei a orar e tal. Aí comecei a procurar uma casa na Cidade de Deus. Falei, vou orar. Se eu achar uma casa na Cidade de Deus, eu acredito que seja pra mim ir, né? Aí achei a casa. Uma casa perto do treino, perto da principal, assim. E eu falei, pô, um passo já foi. Aí eu mandei mensagem pro professor, né? O Márcio de Deus, né? Que é meu professor lá do Brasil hoje em dia. E perguntei, né? Se teria... Na época eu menti, né? Eu falei assim, então, eu tô me mudando pra Cidade de Deus, mas eu não tenho lugar pra treinar. Eu queria saber se eu poderia treinar aí. Mentira, mas eu tava me mudando pra poder treinar lá. Sim. Aí ele, não, tudo bem, você quer vir treinar com a gente? Você pode vir treinar e tal, que não sei qual era, faixa branca ainda e tal. Você pode vir treinar com a gente. E aí eu decidi querer ir pra Cidade de Deus, depois que passou o coronavírus, né? Eu voltei pra meu antigo trabalho e tal. E aí o Márcio virou e falou assim, você pode ficar à vontade, treinar com a gente, fica em casa e tal. E comecei. E aí eu tava naquele ambiente que eu queria treinar, que era lá na Cidade de Deus. E quando eu falei pra minha família, tipo assim, vou pra Cidade de Deus pra poder treinar. O nego virou e falou assim, agora ferrou. Eu ouvi de pessoas muito próximas. A mãe dela morreu. E, cara, todo mundo já teve acho que um período turbulento da nossa vida. E, tipo, por eu ter perdido minha mãe há pouco tempo,
Ainda tava muito emotivo e tal. E eu já fiz várias loucuras, né? E ele falou assim, vai pra Cidade de Deus. E, como eu te falei, é uma comunidade. Eu falei, tipo assim, a probabilidade de ela desandar lá é muito maior do que ela seguir os caminhos certos. Só que ninguém tava levando fé que eu queria ir pra lá por causa do treino. Justamente por causa do jiu-jitsu. Treino. E eu realmente queria ir por causa do treino. Não queria por causa de nada. E comecei a treinar. Aí eu acho que, pô, Deus tem uma parada muito linda comigo que eu não sei explicar. Eu trabalhava com a Érica, lá em Bom Sucesso. O meu trabalho era não era longe, era contramão, o ônibus que pegava e tudo mais. E continuei trabalhando lá. Eu me mudei pra Cidade de Deus no dia 31 de dezembro de 2021. E aí, no dia 2022, eu tava lá. Aí uma professora veio conversar comigo. Eu falei que tava procurando um emprego próximo, porque era muito contramão e tal. Aí ele virou e falou pra mim assim, vou falar com um rapaz aqui, que é dono de uma loja de kimono, se tem emprego lá pra você e tal, que não sei o quê. Eu falei, tudo bem, é com você mesmo. Aí ele foi e falou. Aí quando foi no dia 1º de fevereiro, pra você, pouco tempo, o rapaz respondeu ele e tal, e falou assim, pô, manda a garota que você falou pra vir aqui treinar, fazer um teste e tal. Aí eu fui lá no dia 1º de fevereiro, na Akira, poder fazer o teste. Aí fiz o teste, aí ele virou e falou assim, a gente gostou muito de você. Vamos fazer o seguinte, você fica 3 meses com a gente aí. Se a gente gostar de você, a gente assina a tua carteira. Se não, eu falei, não, tudo bem. Só que o que acontece? Eu já tinha me programado muito para lutar o brasileiro, que são 4 campeonatos muito importantes. É o europeu, que acontece na Europa. É o pan-americano, que acontece nos Estados Unidos. É o mundial, que acontece nos Estados Unidos. E o brasileiro, que acontece no Brasil. E eu queria muito ir pro brasileiro. E como eu trabalhava num antigo trabalho, já tava tudo certo. Minha patroa ia me liberar pra me ficar uma semana. Porque é aquele jogo muito famoso de futebol. Sim. Eu não sei dizer Copa do Mundo. Não, Copa do Mundo. Libertadores. Não diz como o ritmo do campeonato é esse ritmo assim, Libertadores. Mas você já estava confiante o suficiente para participar de um campeonato? Eu já tinha competido 2 campeonatos já. E eu tinha ganhado, graças a Deus. Fiz 2 lutas de faixa branca no campeonato no Rio de Janeiro. Ganhei, aí fiz fiz um outro campeonato e ganhei também. E logo em seguida vinha o brasileiro. Cara, confiante eu não sei se eu tava, mas a importância, tipo assim, de dizer assim, eu pelo menos participei do brasileiro, né? Sim. E aí eu falei, eu quero competir. E aí primeiro emprego, entrevista, quando a gente subiu pro escritório, conversando com o rapaz e tal. Ele, não, fica 3 meses, a gente assina a tua carteira. Depois eu falei, tudo bem. Só que posso ser sincero, eu quero falar uma coisa. Eu falei, então, pô, moço, eu me programei tanto pra poder competir o brasileiro, e eu sei que aqui é um trabalho novo, né, e tal. Então, eu não sei se você vai me permitir passar, ir o dia, tipo assim, tem gente que faz bate e volta, vai lá e volta rapidinho pra poder competir. Porque o campeonato dura geralmente 9 dias direto, entendeu? Sim. E era onde? Esse era em São Paulo, Barueri, em São Paulo. Aí ele virou e falou assim, moça, você quer ir competir? Você fica tranquila que você vai competir o brasileiro. Isso também é entrevista de emprego. A probabilidade de ele falar assim, vai embora porque tu já chegou querendo ficar uma semana fora. Aí eu falei, só que tem um problema. Pô, é o brasileiro. Ele entende a importância porque ele trabalha com kimono, né? Eu falei, pô, brasileiro. Eu não queria só ir lutar, não. Eu queria ficar nas finais pra você ver as finais dos faixa preta. Que é uma coisa assim, de louco. Ele, fica tranquila que você vai ficar uma semana lá, a gente vai dar um jeito, você vai competir e tal, que não sei o quê. E faz o seguinte, a gente vai te dar o kimono pra você lutar, a gente vai te ajudar e tal. Eu falei, pô, fechou. Então assim, você paga a passagem também. Não precisa nem pagar. A passagem não precisa, a passagem ele não pagou, não. Mas a inscrição ele pagou pra mim. Sim. E, tipo assim, me deu a liberdade de poder ir, né? E nem descontou. Porque se fosse outra pessoa, ia descontar lá. Ela ficou uma semana fora e tal. Não, nunca descontou nada. Ele sempre me apoiou muito. Aí fui pro brasileiro pra poder lutar meu primeiro brasileiro de faixa branca lá. Graças a Deus eu era a melhor do ranking, né? Na época. Caí direto na semi, mas tem coisas que não é pra ser, né? E quem é que tava lá na minha coach? A tal da Gabi. Porque meu professor nessa época, ele era árbitro. E quando a pessoa é árbitro, no caso, não pode fazer o coach do aluno, né? Pode ser técnico. Aí ela falou assim, Loures... Aí um dia antes ela veio e me chamou, a gente ajustou tudo que tinha ajustado. E ela virou e falou assim, Loures, você só não pode fazer isso. Você pode fazer isso tudo aqui. Isso aqui você não faz, tá bom? O que eu fiz? O que ela mandou não fazer. Aí a mina saiu me amassando e tal. Conclusão, a garota ganhou. Aí eu fui vice-campeã brasileira. Pô, tive o privilégio de subir no pódio, porque
É uma honra você, independente do lugar, se é o primeiro, se é o segundo, ou o terceiro, mas é uma honra você poder subir num pódio de um brasileiro. Quer mais histórias assim? Segue aqui o Boulder.